de abrir a unidade em Valinhos, né? Legal. E eu falei, vou abraçar esse projeto, né? Tava ali meio engessada a área de engenharia civil e eu tinha se apaixonado ali pela Newcastle antes de entrar, né? Eu entrei na Newcastle por ter se apaixonado ali pelo índice ali de sucesso que os alunos tinham estudando na Newcastle, né? E, cara, foi um desafio, porque eu tinha de 22 para 23 anos quando eu comecei a empreender. Muito jovem, assim, quando se diz a liderança, não tinha uma bagagem como líder, como gestor, ali para começar a empreender. Tudo que eu sabia ali era mais parte que eu tinha vivenciado ali nos últimos meses na unidade de Campinas, Sim. né? E quando eu comecei, eu não tinha experiência ali, mas eu tava Nada, mordendo, nada. cara. Tranquilo. Tava Gui, antes da gente ir, só pra dar uma segurada aí, o pessoal tá curioso para saber, né, nessa questão de gestão e liderança, como que você, né, aprendeu a lidar ali, a gerir todo esse processo, a aprender, né, em algo novo. Como que foi para você, né, de engenheiro, cara? As pessoas hoje têm muito medo de fazer uma transição diária, até mesmo de arriscar algo novo. Para você, jovem, engenheiro civil, como que foi para você essa mudança diária? Tudo bem, hoje você exerce alguma coisa ali, né? De engenheiro, faz alguns projetos, porque assim, eu também fiz civil. Eu estudei civil legal. e acabei fazendo uma transição diária. É a primeira coisa que você ouve, pô, você não vai ganhar dinheiro. Pô, não faz isso, não muda de área, as pessoas colocam medo em você. Para você, jovem, pô, naquele tempo, jovem, se ia fazer essa mudança, você foi convidado a participar de um novo projeto. O que você sentiu naquele momento lá? Legal. Exatamente o que você falou, Danilo. Na hora que você vai fazer essa mudança, passa muita coisa na sua cabeça, que você fica estudando 5 anos ali dentro de uma universidade, né? Várias expectativas para você ali entrar numa empresa. Eu já tinha trabalhado numa grande empresa, na Honda, como aprendiz ali, estagiário. E a expectativa até da minha família era que eu continuasse esse legado dentro de alguma empresa, né? Meu pai trabalhava na Honda, então aquela pressão da família ali. Você vai ter que seguir os passos, vai continuar. Todo mundo engenheiro, uma profissão legal, que você consegue Bem ter estabilidade, né? remunerada. Aquele papo de estabilidade. Mas, assim, eu sempre fui cristão, né? Nasci em berço ali evangélico e algo ali que eu sempre direcionei nessa parte espiritual, né? A Bíblia até diz 366 vezes, é a frase mais dita na Bíblia. Não tenha medo, né? Não temas, né? Não temas. Então, assim, foi algo que eu sempre direcionei, né? Sempre posicionei ali para os meus objetivos, os meus planos e fui pensando, fui colocando ali para pessoas que poderia opinar e me direcionar, não para pessoas ali que ia colocar mais medo em mim, né? Então, tinha pessoas que estavam no ramo, tinha pessoas ali que já entendiam como funcionava o desafio, né? E que foi me encorajando, né? O recurso era baixo ali que eu tinha na época, Sim. mas assim, eu estava motivado, né? Tava com sangue ali para dar o melhor. E assim, teve pessoas ali que me encorajou, meu irmão, pessoas que estavam na marca, minha noiva. E Legal, assim, até bacana. meus pais assim que queriam que eu fosse para a indústria, começou a ver o cenário, a parte de venda de uma forma diferente. Legal. Depois eu vou até falar para você, hoje eles são empreendedores também. Que bacana, legal. Hoje ele trabalha com escola também. A partir de você acabou se tornando uma referência para eles, Isso, né? meu irmão, e foi se espelhando ali. Que bacana. E hoje eles estão no ramo Que também. legal. Até uma questão que você falou da questão do medo, né? De não ter medo, de arriscar, né? Então já vê que o perfil de empreender, de gestão de pessoas, liderança, você já tem forte, né? Sim. Então é algo natural seu. É algo ali que no ensino médio, ali indiretamente, sem eu saber, já pegava roupa para vender, já vendia na escola. Eu e meu irmão buscava roupa no Peru. Que Né? bacana, Aqui que do legal. lado, vendia na escola, ele vendia na faculdade, na empresa que ele trabalhava. Isso quantos anos, Gui? Eu tinha 15, 15 anos já estava empreendendo. Olha só, gente. Mas na época eu nem sabia a noção de venda, não sabia a noção de empreendedorismo, nada. Era para ganhar um dinheirinho a mais. Só para fazer um dinheiro. Só mas já começou a empreender. Mas já vai dando pista, né? Já que entramos nesse assunto, vai lá agora com a sua parte da gestão e liderança ali. Como que você foi aprendendo a desenvolver a partir do convite que foi feito para você estar fazendo parte ali da escola? Como que foi tudo isso daí? Como que você aprendeu, absorveu de uma forma que você consegue passar para as pessoas e até mesmo como sua família, né? Você incentivou eles com o seu ato. Fala pra gente. Quando eu comecei, igual eu comentei, eu tinha de 22 para 23 anos, né? Então, assim, bem jovem. E eu comecei o projeto, eu ainda dava aula na minha escola e eu tive que mudar para a escola, cara, quando eu comecei.
porque eu tinha que ficar na recepção em alguns horários, tinha que vender, e em alguns horários ali eu tinha aulas que eu pegava porque eu não tinha professor suficiente para dar as aulas, né? Então, praticamente, eu cobrava o escanteio e corria para cabecear. Corria para cabecear. Então, assim, no começo eu fui pegando o volume de trabalho, né? Mas quando você não tem experiência de gestão, não tem experiência de liderança, você perde muito tempo. Sim. Porque você não delega nada para ninguém, você abraça tudo, fica sobrecarregado e não tem o resultado que você espera. Porque sem delegar, sem fazer gestão de tempo, de pessoas, você não consegue ter um volume de trabalho. Então, chegou um momento ali que eu estava fazendo tudo, que eu precisei começar a contratar meu primeiro professor, minha primeira pessoa ali no administrativo, meu primeiro vendedor, e todos eles ali tinham de 35 a 40 anos, Legal. que entraram na empresa por precisar de uma oportunidade, não porque viam como uma empresa ali que ia decolar, ia pegar dimensão. E como que foi para você ver assim, pô, eu jovem, Exato. tenho que gerir pessoas mais velhas do que eu, como que eles te olhavam, como Cara, que você olhava tudo isso? Eles tinham de 35 ali, 40 anos os primeiros, né? Eu até optei em contratar pessoas mais velhas para ter o que eu não tinha. Legal. Né? Porque eu tinha 22, 23 anos, eu era o funcionário. As pessoas achavam que eu era o funcionário e eles eram o dono, entendeu? Mas assim, então assim, era uma coisa que você não conseguia liderar ali delegando só. Era algo ali que tinha que ter muito exemplo. Então chegou um momento que eles não confiavam na minha liderança, eles estavam ali por causa ali que precisava de um emprego também. E com o meu volume de trabalho ali, cara, trabalhando 12, 14 horas por dia ali dentro da escola, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, eu sabia todos os processos que tinha na empresa, eles teve que começar a respeitar a minha liderança. Então eles foram comprando a minha ali, as coisas começaram a acontecer, eles viam que eu não tinha tanta bagagem, mas eu tinha um sonho ali e que eu ia fazer acontecer. E foi isso que eu fiz. De qualquer forma, você De qualquer forma eu ia, cara. Que bacana. E, ô Gui, só pra gente finalizar essa primeira parte aqui desse primeiro bloco. Só pra concluir, claro, Danilo, mas assim, eu tive que evoluir muito rápido, né? Então, assim, mesmo que eu estava liderando, trabalhava muito, eu tinha pouco conhecimento ali no que diz respeito à liderança. Cara, eu ia... Você estava cru. Cru. Ia para o mercado, ia para buscar livro que precisava, fazer alguma coisa, ouvindo podcast no carro. Chegava em casa para dormir, palestrinha no YouTube. Livro, tinha referências ali na minha vida, que eles liam, eu comecei a ler, comecei a pegar referências de livro ali. Então, assim, eu tive essa pressa para se preparar. Então, cara, eu estava o tempo todo estudando, final de semana, fazendo acontecer. Porque até o exemplo que o pessoal fala do tubarão, né? Que o tubarão, ele cresce até o ambiente dele, né? Então, se ele está num aquário, ele vai crescer do tamanho do ambiente dele. E se ele estiver no oceano, ele vai criar uma dimensão muito maior. A empresa é a mesma coisa. Se você estiver no ambiente ali correto, se preparando, você vai crescer até onde o seu conhecimento vai te levar. Bacana, muito bom, muito bem falou. E o que você aprendeu com tudo isso, Gui? Olhando hoje, assim, o Guilherme de hoje, vendo tudo que você passou, essa trajetória, que lição que você tira de tudo? Em relação à liderança? A tudo. Olha, cara, tem até um livro que chama Kintsugi. Você já ouviu falar ou não? Não vi. É uma cultura japonesa. Esse daí, o que eu te contei, foi o início quando eu comecei ali no empreendedorismo. E depois de lá, os desafios só aumentaram, né? Não ficou mais fácil, ficou cada vez ali mais difícil, né? A pandemia mesmo foi um grande desafio para a gente ali, muito maior do que quando eu comecei. Sim. Porque quando eu estava ali na pandemia, eu estava com 5 escolas, eu estava na gestão de 5 projetos. Que bacana. E essa cultura japonesa, Kintsugi, ela fala é uma arte ali de vasos, né, que o pessoal faz ali vasos, e tem alguns vasos que são quebrados ali no decorrer do processo que eles são produzidos, né? E quando eles são quebrados, eles são revestidos com ouro, né? Então, eles moldam aquele vaso novamente com ouro. E eles ficam muito mais valiosos, né? Ele vale muito mais do que aquele vaso que nunca quebrou. Então, assim, quando a gente passa pelo processo, tem coragem ali, enfrenta, cara, se dedica, dá o melhor, 12, 14 horas por dia, às vezes dormir no projeto ali, se dedicar, abrir mão do final de semana, e você
tá todo quebrado ali, passa por dificuldade financeira, deixa de comprar um carro ali, deixa de sair, de ir no restaurante que você quer. Principalmente quem tem